Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Talvez até por ter essas duas formações, frequentemente me vêm reflexões e ao longo dessa semana, hoje é quinta-feira, ao longo dessa semana, alguns pacientes trouxeram situações similares que me remetem ao que eu vou conversar aqui. Pacientes com doenças clínicas. Então, hoje pela manhã, atendo uma paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva, ou seja, tem um desconforto físico muito grande, tem um quadro psiquiátrico de um transtorno de ansiedade junto com toque e tem uma doença clínica bastante difícil de conviver. E ao longo da conversa, ela me disse uma frase curiosa. Ela disse assim, ao terminar: "Que bom que você deu importância à minha queixa." Foi isso que me remeteu a conversar aqui. Ao longo dessa semana, como eu disse, outros pacientes tinham coisas similares. Doenças físicas importantes e a sensação de que o fato de ser um paciente psiquiátrico, o fato de ter um diagnóstico psiquiátrico, passava na frente do reconhecimento do quadro clínico. Ou seja, para os pacientes, para esses pacientes e para muitos pacientes, o diagnóstico psiquiátrico ele chega na frente. As queixas clínicas, as queixas de ordem clínica, elas ficam a posteriori. Então, o fato de se ter um diagnóstico psiquiátrico é como se minimizasse o diagnóstico clínico. Eu estou me referindo aos profissionais como um todo. E essa frase da paciente, que bom que você deu a importância ao meu quadro clínico. Então vamos voltar a uma situação que, na hora que eu pensei nisso, eu pensei. Na linguística, se faz uma diferença entre significante e significado. Tem a palavra, por exemplo, quadro. Quadro é uma palavra, apenas uma palavra material, que você pode escrever e ouvi-la. Mas o significado, ele é um significante. Mas o significado de quadro varia. Varia de língua para língua, porque as palavras mudam o significante, mas mantém muitas vezes o significado. E outras vezes, vamos ver, verde. Verde é um significante, é uma coisa material. É uma irradiação de uma determinada vibração luminosa, comprimento e vibração luminosa. Mas o conceito de verde, ou seja, o significado de verde é apreendido. Usando essa analogia com a linguística, as doenças físicas, elas são o significante. Mas cada pessoa atribui à sua doença um significado pessoal que pertence à sua história. Então, a palavra esquizofrenia, transtorno bipolar, toque, câncer, essas palavras, esses significantes, ao ser aplicada a uma pessoa, essa pessoa vai agregar um significado pessoal àquela palavra. Então, nem todo paciente, ontem numa supervisão clínica, novamente aparece isso. E que eu já comentei aqui. Ver e ouvir são funções neurofisiológicas, mas enxergar e escutar são cognitivas. É a mesma coisa traduzindo de outro jeito. Todos nós estamos expostos aos mesmos significantes, mas não atribuímos o mesmo significado a eles, inclusive afetivo.
E se nós traduzirmos para esse material que eu estou trazendo aqui, que o fato da pessoa ter uma doença física não exclui nem substitui que o paciente precisa ser questionado a respeito do significado daquele diagnóstico para ele, não o significado clínico para mim, mas o significado para ele como paciente ou o familiar. Eu, ele e o familiar podemos ver o mesmo diagnóstico, mas eu, ele e o familiar podem dar significados, importâncias diferentes. Duas pessoas que tenham tido o mesmo diagnóstico, vamos imaginar, de esquizofrenia ou de transtorno bipolar, mas que têm histórias familiares e pessoais diferentes, vão lidar com esses diagnósticos de forma diferente. Então, vamos imaginar que uma pessoa tem o diagnóstico de esquizofrenia, mas não veja no histórico familiar nada parecido. Portanto, ao receber o diagnóstico, ela vai lidar só com o significado que ela agrega ao diagnóstico daqui para frente. Mas se a outra pessoa teve uma relação familiar conturbada com um familiar com transtorno esquizofrênico, com uma má condução médica do quadro, com repercussões negativas, ao receber o diagnóstico do que ele tem como o mesmo que ele já experimentou na sua história pessoal, ele não vai reagir a partir dali. Ele vai reagir com tudo aquilo que ele já aprendeu daquilo. Para doenças físicas, a mesma coisa. Diagnosticar duas pessoas diferentes com o mesmo câncer, haverá repercussões diferentes a depender de se alguém já teve uma história pessoal de ver a evolução de um câncer, que tenha sido de uma forma dolorosa e destrutiva, ou outro ter tido uma relação com o paciente de um familiar com câncer que teve uma boa evolução, ou alguém que nunca teve uma relação próxima de ninguém com câncer. Cada uma dessas três pessoas agregará um significado pessoal diferente ao diagnóstico. Então, quando o paciente psiquiátrico recorre à busca um atendimento em medicina como um todo, e muitas vezes também na área psicológica, muitas vezes o fato do diagnóstico psiquiátrico existir, ao chegar ao paciente, aquilo vem com é como se tivesse uma bandana escrito paciente psiquiátrico, isso chega na frente da identidade do que ele está trazendo. Então, eu imagino sempre que um paciente psiquiátrico é como se ele chegasse ao atendimento sempre com uma bandana em que está escrito paciente psiquiátrico. Então, a primeira informação que chega muitas vezes para as pessoas é que esse é um paciente psiquiátrico. A partir daí, a maneira de olhar-se o paciente muitas vezes muda. Ah, isso é nervoso, ela é sempre a mesma coisa. É só nós lembrarmos que na história do Pedro e o Lobo, musicada depois de Prokofiev, Pedro e o Lobo é aquela história infantil do folclore russo de um menino que gritava sempre: olha o lobo, o lobo, o lobo, quando todos corriam. Era só uma invenção dele e dava risada. Até o dia que era um lobo de verdade e ninguém corre para ele e ele termina morrendo. Uma história infantil para vocês verem. Mas isso, muitas vezes, essa história do Pedro e o Lobo se repete com o paciente psiquiátrico. A visão das pessoas de que ter um problema de ordem mental, de uma certa forma, se traduz na cabeça de muitas pessoas que observam, como se isso fosse invenção, imaginação, falta de força de vontade, faz com que, muitas vezes, a queixa do paciente seja vista como Pedro e o Lobo, é desqualificada. Mas mesmo que você reconheça que o paciente psiquiátrico
que o paciente que tem um nível de ansiedade, ele pode hiperdimensionar, ou seja, dar um peso maior do que aparentemente aquilo tem, mas ainda assim, nós temos a obrigação de investigar. Então, quando essa paciente, pela manhã, ela me disse, ainda bem que você valorizou, porque ela não mora aqui no Brasil. Ao longo do tempo, as queixas clínicas graves que ela tem de doença pulmonar obstrutiva, e como ela simultaneamente, para quem todo mundo que já tenha tido uma crise de asma sabe quanto desconfortável, desagradável e angustiante é se ter uma crise de asma. Uma pessoa que tem uma doença pulmonar obstrutiva sabe quanto é difícil isso. Isso leva a uma mudança, sim, a pessoa ficar angustiada. Se essa pessoa já tem um traço ansioso, mais do que traço, ela tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou seja, ela já tem um material que é hiperdimensionado, isso não exclui que tratar-se a doença física dá significado importante à queixa dela. Então, quando eu me referi a significado e significante, eu vou trazer para a minha área aqui, sair da área da linguística e trazer para a minha área aqui, e dizer, descobrir naquilo que o paciente traz, quanto disso tem um significado clínico e quanto disso tem um significado clínico, mas está sendo hiperdimensionado pela visão do paciente, é uma tarefa delicada, que não se pode colocar nesse corte tão grosseiro de como é paciente psiquiátrico, tudo o que ele traz é invenção da cabeça dele. Uma vez eu fiz até um vídeo dizendo isso, de que o paciente psiquiátrico tem direito a ficar doente. Pode parecer um truísmo isso que eu estou dizendo. Como ele tem direito? Claro, por causa dessa bandana que anuncia que ele é psiquiátrico, que faz com que muitas vezes se minimize as queixas dele, por causa da história do Pedro Lobo, que está sempre soando na cabeça das pessoas, de que o paciente psiquiátrico ele hiperdimensiona as coisas, e como tal, a visão que as pessoas têm, como o paciente é supostamente hiperdimensionador, a visão que as pessoas têm é subdimensionadora. Ou seja, o profissional imagina que o paciente está hiperdimensionando, o que ele faz é subdimensionar, para não chamar de desqualificar, que muitas vezes a palavra correta seria desqualificar. Então, o que eu gostaria de voltar a lembrar nesse final de vídeo aqui agora. Quando o psiquiatra avalia um paciente, ele é um médico que tem um pé em dois mundos, no mundo físico, no mundo material, no mundo médico, e um pé no mundo funcional da mente, nas duas fases que nós temos como ser humano. Então, a fase psíquica e a fase corporal. E como tal, ele é obrigado a pensar sempre nessas duas possibilidades, mesmo porque é essa combinação que nos faz ser humano, que não há como separar. Para resumir, eu queria novamente repetir uma coisa que eu já disse várias vezes. Não há nada que aconteça no corpo que não tenha uma representação na mente. Assim como não há nada que aconteça em nossa mente que não tenha uma expressão corporal. Espero que haja sido interessante para vocês. Tchau.